Olá, estamos aqui nos preparando para mais uma live. Hoje vamos ver se a internet vai ajudar. Essa live seria ontem, e mas a internet do, do nosso parceiro estava com inconsistência, né? Então passamos para hoje. Olá, Rosiane, seja bem-vinda. Bom, para você que não me conhece, eu sou Rosane Ferreira, sou advogada, professora também, e é, eu sou membro efetivo, né, do Direito Simples Assim, e a gente tem deixado esse período de pandemia, de afastamento, né, em loco dos nossos locais de trabalho, temos feito várias lives, é, tratando de vários e vários e vários e vários assuntos, né? E assuntos ligados ao ramo do direito e a áreas que conversam com o direito. Estou vendo aqui que a querida Thalita, do Labor Humano, está aqui com a gente, professora Thalita, advogada Morgana. Olá, boa noite. Vamos aguardar a chegada do nosso parceiro, né, o professor Vinícius Ayala. É um assunto que a gente começou a discutir na terça-feira com o advogado e professor Badi Curineto, né? O doutor Badi Curineto, ele fez algumas reflexões sobre o STF e o ativismo judicial. Ah, ele está entrando aqui agora, o doutor Badi. Tudo bom, Badi? Falando aqui que você fez um excelente palestra na terça-feira sobre o ativismo, o STF, umas reflexões, né, sobre o STF e o ativismo judicial. Maísa também é advogada, boa noite. E hoje, obrigada, Adi. Hoje, seria ontem, né, a nossa live, mas tivemos problema com a internet. E hoje, o também professor, advogado, professor, né, e doutor, Vinícius Ayala, que deve estar chegando por aí para falar com a gente. Nós testamos. Ah, ele está chegando aqui. Vamos ver. Vinícius. Tá sem som, gente? Vocês não estão me ouvindo, não? Olá, Oi, você está me ouvindo? tô te ouvindo. E você? Ah, eu também estou te ouvindo bem. Ótimo. Já temos algumas pessoas aqui com a gente. É... Ah, ok, obrigada. Ah, tá todo mundo ouvindo, né? É porque a Maísa falou que não estava ouvindo, mas a gente está ouvindo. Estamos escutando, né? O Badi, né? O doutor Badi, que esteve com a gente na terça-feira, fazendo a live sobre o STF, o ativismo judicial, está aqui com a gente, vai participar conosco aí hoje. Eu E assisti a hoje live. nós, hoje nós vamos conversar aqui com o advogado, doutor e professor Vinícius Ayala, professor de Direito Constitucional também, que vai falar também do STF, mas ele vai falar dentro do seguinte viés: STF, ativismo judicial ou defesa da Constituição? Né? É o mesmo tema, né? E vamos discutindo aí. Né? Eu acho que é isso que o Direito Simples Assim quer, uma conversa tranquila, uma conversa aberta, uma conversa que todo mundo possa entender. Né?
a nossa Constituição, ela rege todos nós, não somente os juristas. Então, a gente tem que falar de uma forma, a gente tem que falar de uma forma tranquila, que todo mundo possa entender, até quem não é jurista, né? E é para isso que serve o nosso direito simples assim. Então, sejam todos bem-vindos. E vamos começar aí. Seja bem-vindo de novo. Você que é nosso parceirão aí, né, Vinícius? Estamos sempre aqui. Sempre que somos convocados, estamos à disposição. É igual o pessoal da maçonaria fala, né? De pé e a ordem. De pé a ordem. Aqui Ai, estamos. Então, Vinícius, hoje a gente vai, né, falar mais um pouquinho aí sobre o STF, sobre o judiciário, assim, representado aí, no caso, pelo STF, né? Você acha o quê, Vinícius? Você acha que a sociedade está, assim, vendo com descrédito o judiciário? Bom, na verdade, já começou com uma pergunta interessante para responder. Na verdade, se a gente for pensar, se a gente for pensar na ideia do STF, se a gente for comparar, né, com a nossa história e com outros países, pelo menos nos últimos tempos, aí vamos pensar a partir do mensalão e principalmente a partir da Lava Jato, nós tivemos um destaque maior para o STF, né? Então, hoje é comum que talvez a população não consiga escalar a seleção brasileira, os 11, né? Ninguém sabe quem é, mas consiga escalar né, os nossos ministros do STF. O que significa? Que existe uma atenção especial para o STF. Isso aí é lógico. E o porquê disso? Uma das minhas convicções, que eu acredito que o STF, geralmente, os tribunais constitucionais de outros países, e eu que tenho experiência de ter estudado fora, eles não são órgãos que aparecem tanto como o STF aparece aqui no Brasil, né? Ou quando eles ganham algum tipo de destaque, geralmente é por um julgamento de uma questão transcendental, como o aborto, né? Que é uma função primordial de tribunais constitucionais. Mas eu acho que o grande problema é a parte penal do STF, né? Que, na minha opinião, não deveria estar no STF. Então, só para você ter ideia, em 2017, a gente tinha mais ou menos uns 500 processos penais envolvendo membros do parlamento, até pela questão, né, do foro privilegiado que eles têm. Então, o que acontece? E você sabe que isso traz amores, né? Porque a corrupção é uma chaga que a gente tem no Brasil que ninguém concorda com ela, a população sabe que não só por isso, mas sabe que uma das grandes questões nossas é tentar superar essa corrupção, porque ela tira dinheiro da ponta, que é, né, nós não somos um país pobre, nós somos um país mal administrado. E das faltas, né, de boa administração é que o dinheiro ele é arrecadado numa ponta, mas ele não chega na outra por vários motivos aí no meio do caminho. Então, esse descrédito, hoje, principalmente com a população polarizada, a gente tem amores, né? Então, o Freud já dizia que não há argumentos contra paixões, ou seja, se a pessoa está apaixonada, não tem como você argumentar por ela. Então, eu acho que aí nós temos agora, o STF virou uma torcida de futebol, né? Você torce a favor ou contra. Ele erra, óbvio, todo órgão, todo poder público, né, não deveria, tem que primar sempre né, pela sua eficiência nas decisões todas, mas é óbvio que ele erra. Ele passa, às vezes, um pouco. E eu espero, com a minha. Né, eu até assisti a, a live do professor Badi e eu tentei completar, né, alguns aspectos que não foram tratados por ele, com a visão até um pouco mais geral. Ele foi mais casuístico, de comentar caso a caso. E aí, o que eu pretendo é dar uma visão geral para entender o porquê que nós chegamos nessa situação. Então, ou seja, a população, ela depende do descrédito, né? Hoje, com a falência do sistema, nós, principalmente, na minha opinião, o sistema
principalmente o poder legislativo, né, ele é um dos que mais faltam à República, na minha opinião, né, que deveria ser o órgão normalmente onde que essas discussões deveriam ser tratadas, e ele deveria ter a eficiência necessária para aprovar as leis que a população requer, né? Ele falhando, há uma super exposição do STF, entendeu? Para o bem e para o mal. O que leva a população quer respostas rápidas, como ela não obtém do parlamento, a gente tem uma tendência a judicializar essas questões, e aí, né, nós vamos contar com as interpretações dos ministros que podem estar alçando a um papel mais protagonista, que não deveria ser tão protagonista, deveria ser mais comum, mas entende-se, é o que eu vou tentar explicar aqui para vocês, entende-se o porquê da situação ter chegado aonde chegamos hoje. Ô, Vinícius, então o STF ele acaba sendo mal compreendido, né? Claro, tem os seus, né? Tudo no direito não é ciência exata. O professor Badi sabe disso, que estava na outra live. A gente vai tratar do mesmo tema na mesma semana, né? Não é uma ciência exata. O que nós tentamos é aproximar ao máximo da interpretação a interpretação que garanta mais direitos. Então há um descrédito, e principalmente com o tipo de política que nós temos hoje, que é uma política mais emocional. Então, ou seja, eu acho que hoje nós temos torcida pelos lados, né? Então Tá tudo muito polarizado, muito né? polarizado. Então o STF ele virou um algoz para aqueles que querem um tipo de decisão, né? E por outra forma, um órgão que consegue cumprir sua função para aquelas pessoas que querem uma decisão em determinado sentido. O que a gente não pode, eu vou tentar explicar isso, é que o seguinte, uma coisa é o governo, outra coisa são as instituições, entendeu? Então, o fato de o professor, torcida de julgamentos não se deve ao excesso de exposição dos ministros? Com certeza, professor Badi, porque eu acho que nem os ministros saíram da inevitável situação das redes sociais, né? Todos nós sabemos como é o ego dentro do judiciário, e hoje parece que a vida não é vivida real, né? A vida é também uma vida Virtual. virtual. E os ministros, eles entraram por esse lado. Então, assim, eu acho um pouco complicado esse excesso de exposição, porque o jogador ele tem que ser mais reservado, na minha opinião. Né? Sim, eu também acho. Eu acho que, como cidadão, você tem o direito de ter suas opiniões, né? Isso faz parte da democracia. O ministro do STF é uma pessoa, mas pelo cargo que ele ocupa, o excesso de exposição, justamente nesse momento, Rosane, eu acho muito complicado, porque, e principalmente tem alguns ministros que não se furtam a dar sua opinião, e né, é muito comum hoje, o professor Badi vai ver isso, como a imprensa exige a participação deles. Eu já vi várias vezes os ministros falando, olha, não posso comentar isso porque pode ir para o plenário. Às vezes é uma ação que nem está com ele, mas pode ir para o plenário, então ele estaria adiantando algum posicionamento, né? Recentemente, na entrevista do ministro Barroso, ele fez isso, né? Normal isso dos ministros, mas hoje em dia a vida do ministro ela ela é tão Tão midiática, vigiada. né? E a população quer E é saber, vigiada, os meios de né? comunicação quer saber. Por um lado, é interessante saber quem são, o que pensam, né, os ministros, mas eles terem opinião para tudo e ficar, né, às vezes seria mais inteligente talvez não tuitar tanto, ficar mais na reserva, para né, até a gente ter uma surpresa na decisão deles, né? Saber, não, o que será que o ministro pensa? Você vai buscar entrevistas antigas, vai ler os livros para saber como é que é o posicionamento. Hoje em dia isso não acontece. A gente, os pitacos que a gente vê, né, sempre, a gente já tem um perfil do julgamento deles. Então, assim, não sou contra que eles mantenham redes sociais, eu acho que é o fenômeno do nosso tempo, são pessoas públicas que a gente quer saber o que pensam, né? Eu acho que esse contato com o público, ele é interessante para a gente ver que são seres humanos, julgadores, que têm opiniões divergentes, mas às vezes há um excesso de protagonismo onde que os ministros comentam todas as situações que estão acontecendo. Então,
virou quase um cronista da vida jurídica e política. Eu acho que há que ter uma certa reserva. Mas, por exemplo, na minha opinião, quando eles se posicionam sobre situações que ameaçam a própria democracia ou situações que ameaçam o próprio direito, reforçando a ideia deles de defesa da democracia, da defesa da Constituição, eu acho isso fantástico. Eu acho que é nesse sentido que eu acho que a participação deles tem que ser efetiva. Né? Então, qualquer tipo de ameaça, eu acho que até tranquiliza as pessoas saberem, olha, calma, se nós estamos aqui para preservar a Constituição, iremos seguir o que ela fala, iremos aplicar a Constituição. Agora, quando vira comentários de cada, né, vamos dizer assim, cada episódio da corte, né, dos bastidores, e a gente vê isso, como, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, ele comenta tudo, e entra em detalhes, eu acho um excesso de exposição que não deveria, né? Não que ele deva participar, mas é a minha opinião, principalmente nesse sentido. Participem quando a opinião dos senhores forem relevantes e principalmente para reforçar o papel institucional do órgão ao qual vossas excelências pertencem, mas não para virar um comentarista aí né, de fofocas da corte, de tudo que acontece, né, eu tenho que me posicionar. Há um excesso de exposição, na minha opinião. E a Constituição? O que você acha, Vinícius? Você acha que a Constituição ela está atual ainda ou precisava já de terem revisões? O que você acha? Bom, eu acho que ela, na minha opinião, uma das situações interessantes sobre a Constituição é o seguinte: eu estudei fora, né? Eu estudei na Espanha, fiz mestrado e meu doutorado na Espanha, e quando eu tinha as cadeiras do mestrado, principalmente no doutorado também, e quando eu ia explicar, o que a nossa Constituição previa, os espanhóis, principalmente, eles ficavam, e também em alguns congressos que a gente apresentava na Europa, dentro do mestrado e doutorado, eles ficavam, Rosane, impressionados com a positivação dos direitos dentro da Constituição, que nem a deles, nem as constituições europeias têm. Então, quando a gente vai explicar que a nossa Constituição tem remédios constitucionais, né, que eu tenho um mandato de segurança para garantir um direito líquido e certo na Constituição, uma ação civil pública, né, ou seja, um arcabouço de Normas processuais. ferramentas para fazer efetivamente o direito real, eles ficavam encantados, porque eles não têm isso tudo. Claro que eles talvez não necessitassem tanto, né? Pela evolução civilizatória deles, que a nossa está mais, vamos dizer assim, um pouco mais atrasada. Mas, de qualquer forma, ela continua sendo atual. E, na verdade, eu lembro de ter lido um texto que eu achei muito interessante, não lembro o autor alemão, que ele falava que todo país de desenvolvimento tardio, como é o nosso, né, e que dá um salto vamos dizer assim, nas colocações, que dá um salto, uma Constituição muito moderna, e inclusive o que eu falo com meus alunos, falo, ó, não critiquem a Constituição, toda a Constituição tem que ser criticada, mas, na minha opinião, a gente tem uma Constituição muito moderna para uma sociedade atrasada. E é óbvio que vai ter, né, é óbvio que você vai ter um certo gap, né, uma certa distância entre o que a população quer, porque eu lembro muito interessante, até cobrei em prova dos alunos, uma charge que saiu, eu não lembro se era na revista Manchete, né, qual que era a revista na época da Constituição, Rosane, que saiu uma charge, essa charge é até famosa, uma charge de duas pessoas de rua, né, mendigos ali, pessoas de rua, sentados, e um segura a Constituição com né, uma mulher, o pai, a mulher, o marido e um filho na mão, com cara de serem pessoas carentes, pedindo para ler aquela parte lá que a gente tem os direitos. Ou seja, quando a Constituição foi lançada, ela já tinha um viés muito moderno de garantias de direitos e uma sociedade que até hoje estamos por implementar. Ela garante muita coisa. Isso é um dos problemas também. Né? Então, ela garante... Desculpe, não um problema em si. Né? Não acho que isso é um problema. Acho que isso deve ser. Eu acho um problema que esse excesso de direitos, aí eu estou falando que não é para tirar esses direitos, né? Eu acho que
quanto mais preservação de direitos, com mais busca dessa igualdade, né, e da dignidade da pessoa humana, melhor. Mas a gente deu um salto tão grande na nossa Constituição que a gente paga o preço de arrastar a sociedade para chegar na Constituição. Tem muita gente que olha e vê com descrédito, sim. Fala, não, não adianta colocar tantos direitos. Eu vi aqui alguns comentários falando, não, mas ela é muito prolixa, né? Ela analisa de forma pormenorizada. Eu acho que foi até uma defesa dos nossos constituintes para tentar, gente, vamos tentar colocar tudo na Constituição para ver se a gente defende. Isso gera para o STF naturalmente um destaque maior, por exemplo, porque se tudo é constitucional, e se eu coloquei tudo pode ser judicializado. Aí ele acaba se transformando num superpoder, né? E o que gera interessante o que é vamos dizer assim, uma consequência interessante disso? Você acabou colocando uma pressão enorme sobre o poder legislativo. Porque não há espaço tanto para o legislativo. A Constituição, que determina como as leis devem ser feitas, que determina quais são os princípios que o nosso país está fundado, se eu coloco muita coisa ali dentro, eu jogo para esse legislador vamos dizer assim, um cutucão sempre de que, né, há coisas a serem feitas. Todos nós sabemos que o nosso legislativo está muito aquém. Esse é o problema. A gente está aqui para falar sobre STF, mas eu acho que o problema do STF está assim, é uma inépcia aí do poder legislativo. É ali que devem ser tomadas as decisões principais, porque ele, né? Sim, Se a gente claro. for pensar, apesar do STF, apesar do judiciário ser muito importante para a democracia, o judiciário não foi eleito, né? Então, o juiz ele não tem essa legitimidade representativa. Não que ele não seja importantíssimo para a democracia, mas o local onde que como diria meus alunos falam, o local onde que o bicho deve pegar, ou seja, o local onde que as discussões maiores, para onde que a gente vai, qual que é o país que a gente quer e como que a gente faz que a Constituição seja realmente efetiva, é o poder legislativo. Só que ali que vão ser feitas as normas que o judiciário vai usar. Então, né? Muitas das decisões que nós tivemos do STF, né, que eu entendo até um pouco ativistas, mas até por um bom sentido, por exemplo, a questão homoafetiva, da união homoafetiva, ou até a questão dos fetos anencéfalos, foram decisões, vamos dizer, na minha opinião, propriamente ditas de uma corte constitucional, são decisões que só ocorreram porque em falta de uma lei. Como a gente não pode excluir do judiciário a apreciação de qualquer problema? E como ele, apesar da morosidade, ainda está dando a resposta mais rápida do que o poder judiciário, eu judicializei tudo. E eu não precisava. Um país, né, que tenha boas leis e que principalmente o poder legislativo esteja, vamos dizer assim, antenado ou ligado à sua sociedade, ele não precisa de um judiciário forte, porque o local onde que o local onde que a gente tem que ter essas discussões é o poder legislativo. Ele não faz, e é uma frase muito famosa, no mundo, né, não existe vácuo de poder. Então, já que o legislativo não está fazendo isso, o judiciário acaba tomando esse local. E com aplauso, muitas vezes, não falo que se isso é errado ou não, a gente pode ir discutindo, com aplausos da população que judicializa tudo. Né? Se os direitos fossem efetivos, eu não precisaria judicializar tanto. O professor Badi sabe, e a maioria dos operadores do direito sabem, que um grande demandante do nosso judiciário são ações contra quem? O próprio Estado. Ele ocupa quase que 60%, 70% dos processos são processos contra o próprio Estado e muitas vezes da tentativa de tornar-se efetivo uma coisa que já está prevista. Eu não estou nem discutindo um novo direito. Eu estou o quê? Estou tentando fazer com que uma coisa que já me é garantida por direito seja efetiva. Então, seja efetiva. Então, o que eu faço? Eu olho para
a população brasileira ela tem uma baixa participação democrática. Nós nunca tivemos um período muito longo de democracia no Brasil, onde que as pessoas aprendam que pressionar faz com que as coisas mudem. Né? Então, assim, pressionar é parte da democracia. Então, né, eu brinco com meus alunos falando que a indignação, a vontade das coisas mudarem no Brasil, ela chega até a janela. Eu chego na janela, olho e falo, as coisas deveriam mudar. Mas eu não desço e me junto àquela manifestação que está ali fora para poder pressionar meus governantes a que mudem. Então, nós temos uma baixa participação, uma baixa tradição democrática nesse sentido. Então, por ter isso, e eu estou ali com um problema né, a falta de um direito para ser efetivado. O que eu faço? Eu recorro ao judiciário. E aí eu abarroto e o judiciário é dado a ele um poder, né, é dado a ele vamos dizer assim, uma quantidade enorme de solicitações para que esses direitos sejam efetivamente né, colocados em prática, que é o que muitas vezes falta lei ou falta o próprio cumprimento da lei e aí a gente fica nesse limbo. E tem que buscar o judiciário para isso. Por isso que ele tem esse protagonismo. E agora ficou... Povo na rua mesmo, foi muito forte o movimento das diretas já. Sim, o povo ia para a rua para pedir as diretas já. Depois teve, de novo, a época do impeachment do Collor. Foi muita gente para a rua. Sim. A sociedade, né? E, por último, a partir de 2013, se eu não estou enganada, com aquele movimento que começou só 20 centavos, né, da condição do ônibus, mas que foi acontecendo aquele monte de coisas, aí o povo foi para a rua, e agora, aos poucos, o povo está começando a descer novamente para a rua para tentar fazer alguma coisa, mas o exercício da democracia está diretamente ligado, sim, a essa manifestação popular, né? E eu falo, até assim, né, minha área principal é direito constitucional, sou professor de direito constitucional, mas tenho artigos publicados e gosto muito da ciência política, tive muitas matérias de ciência política, né, sou um leitor de muita coisa nessa área. Um dos grandes problemas que eu acho que a gente chegou na situação como está hoje no Brasil, o professor Badi, mas é um problema de competência funcional com todo respeito à brilhante colocação do professor. Concordo, professor Badi. Sim, pode... A gente tem que pensar, e aí o que eu estava falando, eu vou até responder o professor, se quiser fazer outra pergunta, a gente até discute aqui. Há um problema funcional, mas a gente tem que entender o seguinte, se a gente não entende o contexto, a gente não entende as decisões. Concordo plenamente, há algumas, na minha opinião, eu lembro que o senhor colocou algumas colocações, né, por exemplo, a questão do crime de homofobia, né, que foi né, a primeira... Que não existia o tipo legal, né? Uma tipificação por analogia, né, uma coisa um pouco diferente. Não, sei, o professor está falando que não está querendo polemizar. Não tem problema, professor. Faz parte da gente ter essas interpretações e não discordo totalmente. Algumas coisas eu acho que poderia ser diferente, né? Eu concordo com várias colocações que o professor Badi fez, principalmente se a gente não tomar o devido cuidado, a gente pode colocar na mão, substituir o legislador pelo juiz, né? E a gente sabe que isso caminhou, se a gente for pensar, né, tanto no fenômeno da judicialização da política, do ativismo judicial, que não são as mesmas coisas, mas fazem parte do mesmo fenômeno desse excesso de, vamos dizer, excesso de protagonismo do Poder Judiciário, né? Esse excesso de protagonismo do Poder Judiciário, que faz com que muitas vezes, e sim, eu concordo com o professor Badi, em algumas situações eles estão substituindo o legislador, o que é um problema funcional, que você quebra, né? O Montesquieu falava justamente isso, ele falava, olha, se 3 pessoas, nós teremos um grande, no livro ele fala, nós teremos um grande problema se um mesmo homem faz as 3 funções do Estado. Por isso que a gente tem a divisão dos poderes, justamente por esse autocontrole. E eu acho que a situação chegou nesse ponto... E nenhum se sobrepõe ao outro, né? Tá todo mundo
com certeza, nenhum dos poderes sobrepõe, né? O sistema de freio e contrapeso faz com que justamente, né, não é dado nenhum poder a mais, não é dado nenhum poder a um órgão que pode dizer, né, que pode, no caso do poder judiciário, no caso do poder, principalmente do STF, de questão dizer e direcionar. Eu acredito que algumas decisões, sim, elas foram. É uma linha muito tênue, né? Para que você passe dessa linha e comece a direcionar, substituindo o legislador, né? A situação nossa, pela essa, vamos dizer assim, essa ineficiência do poder legislativo, faz com que a gente entenda a situação, né? Agora, um raciocínio que eu até, vamos dizer assim, aproveitando que o professor Badi tá participando aqui, um dos raciocínios que eu imagino é o seguinte: como, né, a gente fazendo esse raciocínio, é o seguinte, o ativismo judicial, que é o tema principal aqui, o ativismo, né, se você for pensar, né, como é que a gente classificaria? Seria o judiciário intervir diretamente na ordem social, né? O que seria o ativismo? Né, atingir diretamente na ordem social. Até o ministro Barroso, ele falava que esse ativismo é uma participação mais ampla, mais intensa do judiciário na concretização dos valores constitucionais. Isso que ele coloca lá, né? Com justamente uma maior interferência nos outros poderes, né? Então, analisando algumas decisões, se a gente for pensar aqui, o que eu tinha para falar, a gente está nas perguntas, mas eu tinha até colocado um roteiro para chegar às conclusões e que as pessoas entendam qual é o seu posicionamento, inclusive colocando especificamente algumas decisões. Algumas eu até concordei com o professor Badi, outras eu acho que podem ter uma interpretação um pouco diferente, mas faz parte do direito discordar. A gente não discorda totalmente, né? Só em alguns pontos, né? Se a gente for pensar de forma mais... Pensar nesse sentido, como que essa interferência acontece? É interessante que a gente coloque como. O professor Badi, ele colocou muitos casos concretos e eu fiz planejei uma explicação mais abrangente para a gente entender como que essas interferências que podem ser configuradas como ativismo judicial possam ser entendidas. Se você for pensar, primeiro, fiz até um roteiro aqui para a gente não esquecer pontos, né? Cancha de professor, sempre que a gente está dando aula, a gente, para não esquecer ponto, assim. Primeiro, né? Quando a gente entende que pode existir um ativismo judicial mais profundo, como é colocado. Primeira coisa, aplicação direta da Constituição a situações que não estão expressamente previstas, né, em seu texto, independente da manifestação do legislador. Primeiro ponto principal desse ativismo, ou seja, o STF entrar em situações, né, em que não está expressamente previsto na Constituição e o STF vai pronunciar de alguma forma sobre aquilo. Depois eu vou dar até exemplos mais concretos. Outra situação que é interessante seria as decretações de inconstitucionalidade com critérios menos rígidos, né? Porque para ter uma efetiva inconstitucionalidade, a gente precisa que seja patente, né, que aquela lei que está sendo contestada, ela provoque realmente uma quebra daquela ordem constitucional por algum motivo, ok? Então, em alguns controles de constitucionalidade que o STF fez, ele foi mais brando, né? Foi vamos dizer, uma constitucionalidade um pouco genérica, inconstitucionalidade um pouco genérica, sem muito aquele afinco de provar a inconstitucionalidade latente. Outra coisa que é muito interessante, que isso aqui talvez seja o ponto principal que gera mais polêmica, que o professor Badi Curi mencionou na live dele dessa semana, justamente a imposição. Esse eu acho um dos pontos principais. Os dois anteriores aqui provocam polêmicas, mas esse que eu acho que mais mexe com o público, que é impor condutas ou omissões, né, na área de políticas públicas. Não só na área de políticas públicas, mas a ingerência de obrigar, né,
a administração pública a fazer alguma coisa ou a deixar de fazer alguma coisa, mais assintosa. Porque aí você consegue ver diretamente essa interferência do Poder Judiciário nos outros poderes, porque, né, sentença judicial não se descumpre, né? Não se discute, você tem que cumprir, como o professor Badia até deixou isso claro. Então, eu vou cumprir uma decisão que muitas vezes parece uma interferência mais direta. Isso como a gente teve o caso das nomeações, por exemplo, né? O STF, tanto o caso da nomeação do presidente Lula no passado, como a situação da nomeação do Ramage para chefe da Polícia Federal. Né? Porque, se você olhar, é competência do presidente a nomeação. Então, não caberia ao judiciário entrar nesses detalhes. Aí, a grande argumentação peraí, como ele era chefe da ABIN e o problema é agora, ou seja, ele já teria problema, já não poderia ser chefe da, se o argumento fosse usado, ele não poderia ser chefe da ABIN, né? Ele não podia estar ali, de forma alguma, né? Da Polícia Federal. Mas tem algumas situações de fundo que devem ser levadas em conta, que vamos dizer assim, é um conflito entre, né, o autocontrole, né, eles usam um termo, até esqueci agora, que é esse poder de impedir o judiciário, a palavra fugiu da minha cabeça aqui, de impedir o judiciário de, né, efetivamente atingir os outros poderes. Então, por exemplo, se a gente for fazer a análise assim, parece por todas as lógicas que há uma interferência. Mas, na minha opinião, não. Porque, na verdade, a gente tem que... O argumento usado foi a tentativa de não aparelhar os órgãos o governo que está, né? A gente tem esse raciocínio. Existem órgãos de Estado, existe o governo. Então, não é porque eu fui eleito democraticamente nas urnas que eu tenho direito de nomear essas pessoas, mas tem cargos que tem instituições que devem ser perenes dentro da estrutura do Estado, como é a discussão do Exército, né? Se o Exército é o famoso, né, intervenção militar constitucional, que a gente já convive com essa frase há muito tempo, que não existe essa previsão. O Exército não é órgão para tutelar problema entre os poderes. A própria Constituição já coloca mecanismo para resolver o conflito entre os poderes, apesar que a palavra que a gente usa é harmônicos entre si. Não, o próprio sistema de resolução desses conflitos já prevê o conflito entre eles. É muito tênue a linha entre um e outro. Por isso que é muito complicado falar sobre o ativismo judicial, porque dependendo da sua paixão, né? Dependendo da sua paixão, você vai ver uma coisa, dependendo da paixão, você não vai ver essa interferência. Então, no caso vai variar pela forma de olhar. O argumento principal não é nesse não aparelhamento, né, de um órgão que deveria ser um órgão estatal, né, onde que as regras e tudo está definido além do governo, né, fora o governo. A gente tem as definições e o papel daquela instituição, ele é um papel constitucional previsto, então fica complicado esse raciocínio, porque vai colocar uma pessoa que é amigo da família e por aí afora. A gente teve essas discussões. Nunca são discussões fáceis, Rosana. Então, você pode ver que essas três esferas, elas são esferas que é onde que acontecem as maiorias, né, dessas intervenções. Eu posso citar alguns exemplos que eu achei interessante de talvez a gente conseguir ver esse ativismo mais na realidade. Por exemplo, quando a gente tinha a aplicação, por exemplo, do STF, muita gente entende como ativismo, a aplicação extensiva do STF do princípio em que, né, o preso, né, que o preso será informado dos seus direitos, está lá no artigo 5º, e que ele né, que ele não precisa, ele está resguardado de não produzir prova contra si mesmo. Então, é o famoso direito de ficar calado. Esse princípio do STF ele foi tão extensível que ele chegou, né, o direito de autoincriminação ele chegou a ser tão abrangente que, por exemplo, num caso de bafômetro, você lembra da lei seca, a pessoa não precisaria soprar o bafômetro porque, né,
garantido pelas Não, decisões não do ia fazer STF, prova contra si. produzir prova contra si mesmo. Tem muita gente que enxerga isso como uma visão extensiva, né? Então, são lados, né? Uma visão extensiva dessa não produção de prova. Outra coisa, na Lei Maria da Penha, é um outro exemplo que eu coloquei aqui, em que na Lei Maria da Penha você tinha a possibilidade, né, no caso de lesão menos graves, lesões corporais menos graves, né, a vítima ela podia desistir da ação, né? E o STF, numa decisão muito interessante nesse sentido, ele foi contra o próprio legislador, falando que isso não era inconstitucional. Então, ou seja, isso não era constitucional e que justamente a vítima não poderia desistir. Então, muitas vezes tinha um caso, óbvio que tinha muitos casos de violência, a gente sabe que tem um contexto por trás na questão de violência, que muitas vezes as mulheres acabam perdoando, entre aspas, o marido, porque ele é o sustento da família e muitas vezes nem a própria mulher tem a consciência da violência. Ah, ele bebeu, ou não sei o que, foi um dia, né? Tenta justificar. Tenta justificar. Hoje em dia, né, a ação ela não pode ser mais essa desistência da ação. Né? Aqui eu estou falando em termos bem simples, não estou entrando em termos técnicos, porque a ideia do direito simples assim é falar de uma linguagem mais simples. Então, para as pessoas que estão nos acompanhando, seria, né, ela não pode mais desistir. Às vezes, ela até faz as pazes lá com o marido, né, se resolvem de alguma forma, mas a ação penal continua ali. Então, são situações que são colocadas, né? Inclusive, várias decisões do STF de políticas públicas ordenando a construção, por exemplo, de presídios ou a reforma de presídios, ou seja, sabendo da superlotação, o STF determina ao poder público que construa mais presídios porque não está tendo mais a capacidade. Então, são decisões que substituem, de alguma forma, né, quem determina essa construção. Não que a intenção do STF não seja uma intenção nobre ao tentar garantir a dignidade dessas pessoas, mas eu estou ordenando a um poder público que cumpra uma função que é dele mesmo, né? Uma função de a gente dentro do poder público a gente lida com escassez, né? É mais fácil a gente muitas vezes cobrar de por que não estão sendo construídos e por que está acontecendo isso, do que ter que fazer com que o judiciário tenha que determinar isso, apesar de que eu acredito que as decisões são interessantes porque elas preservam princípios de dignidade humana. Então, eu tenho que lidar com a realidade. O Brasil, a grande situação dele é essa, né? Eu tenho que lidar com a realidade. Então, a realidade é colocada. Né? A lei coloca de uma forma, mas a realidade é que os presídios estão superlotados e o STF determina a construção. E o que acontece? Esses presídios não são construídos, porque o mesmo problema que não gerou a construção dele, ainda com a decisão judicial, não vai ser construído. Que é má questão de orçamento, falta de prioridade, falta de política pública. Não adianta uma canetada, um acordo, uma sentença determinando, é como se estivesse disponível e que a pessoa não quisesse fazer por falta de vontade. Né? Tá aqui, eu tenho dinheiro para o presídio, mas eu não vou fazer porque eu não estou afim de fazer. Não é assim. Muitas vezes, situações muito mais... falta exatamente o orçamento, né, ali, muitas vezes. Ainda que nós não podemos ter essa desculpa, porque apesar de uma escassez, a função, o fim primordial do Estado é justamente esse. Então, há que se cobrar. Mas será que a gente vai fazer isso através de uma sentença judicial? Ou, pelo menos, essa sentença judicial ela vai produzir efeitos, né, de alguma forma? Então, e muitas vezes, uma coisa que eu tinha deixado até para falar aqui, o Poder Judiciário, isso é um fato principal, né? O Poder Judiciário é complicado, a questão do ativismo, justamente por causa do papel né? O professor Badia, a ordem judicial não faz caixa para o governo. Ótima colocação da brilhante exposição. A ordem judicial não faz caixa para o governo, né? Que o professor Badia colocou aqui. Porque, na verdade, e acaba, né? Eu que atuo na administração, eu que já atuei advogando para a administração pública, a gente vê muito isso. Né? O problema é conjuntural, o problema é de um mau gasto, uma prioridade do Estado. Eu acho que um dos grandes problemas, grandes problemas nossos é que não vai para onde que tem que ir.
né? Estrutura É. muitas vezes, consome aquilo, Se perde aí se perde pelas. no meio do caminho, não vai ser uma decisão judicial que vai fazer com que isso. Tanto é que eu acompanhando as decisões judiciais nesses termos, assim, a maioria delas não são cumpridas. Alguns já estava até previsto algum tipo de verba, eles acabam, né, construindo alguma coisa ali. Mas a maioria delas, a sentença judicial vai ser inócua, porque o problema que dá origem a não ter aquele dinheiro não vai ser uma sentença que vai colocar em evidência. É o problema do próprio Estado, não de uma, vamos dizer assim, de uma falta de vontade política. Essa palavra vontade política, às vezes, ela é mal utilizada. Então, esse é o grande problema. Você está colocando uma pessoa que não tem essa participação, você está colocando uma pessoa que não foi eleita para poder determinar os rumos, ainda que seja em nome da Constituição, a gente tem que ter umas certas ressalvas. Eu, na minha opinião, eu acho que o STF mais acerta do que erra nesse sentido, né? Mas a gente tem que tomar cuidado porque na situação que a gente está nessa, como diria o professor Badia, nesse fla-flu, em busca de um certo posicionamento, a gente pode passar um pouco da medida, né? Mas eu acho que grande parte das decisões, pelo menos, estão dentro da lógica. Uma coisa que eu trouxe. Pode falar, quer perguntar, Rosane? É, ou seja, a Constituição fala de tudo um pouco. Sim. Por conta disso, há uma tendência grande de as coisas, né, irem sempre esbarrar lá no STF, que é o guardião da Constituição, Sim. né? Mas e aí? Como é que a gente faz para evitar que tudo vá para o STF? Uma... Na verdade, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo de que talvez o próprio STF, na interpretação dele, ele traz um caminho para a gente explicar isso. Por exemplo, na decisão acho que foi a DPF 45, o STF estabeleceu três princípios para legitimidade constitucional, né, de controle, de intervenção do judiciário. Então, assim, quais seriam os três, só para você ver que chega em tudo, né? Ele estabeleceu três critérios para, vamos dizer assim, em termos de política pública, que o STF poderia intervir nessas políticas sem configurar uma intervenção judicial fora dos seus preceitos, fora da sua competência. Né? Então, você vendo as três, você vai ver que posso interferir em tudo. Primeiro, a natureza constitucional da política pública reclamada. Então, ou seja, a política pública que está sendo judicializada, que por algum motivo, por ser ineficiente, ela tem que ter, né, de alguma forma, uma natureza constitucional. Se você for olhar o artigo 6º, que tudo está na Constituição, desde comunicação, moradia, relação trabalhista, tudo está dentro da Constituição, eu já começo com o primeiro critério deles a falar, ó, vocês continuam sendo responsáveis por tudo. E eles aqui estavam tentando limitar, mas era tudo. Outra coisa que eles colocaram foi a correlação entre direitos fundamentais e a política pública. Pior ainda, porque com excesso de direitos, com excesso, não fala excesso, parece uma coisa ruim, com a quantidade de direitos colocados na Constituição, Lá no com a quinto. quantidade de direitos colocados na Constituição, tudo é constitucional. Então, o tamanho da Constituição faz que o STF seja grande também. E o último critério que eles colocaram é a existência de injustificada omissão ou prestação deficiente por parte do poder público. Como diriam meus alunos, quando eles vão fazer a prova, né, lascou, porque o que é eficiente nesse país? Tudo nosso tem alguma coisa faltando. A população não está 100% coberta em nada. Quando a gente fala na população, algumas coisas melhores que outras, mas você chegar e falar assim, isso já está, né, vamos dizer assim, isso aqui tá colocado, é muito complicado. Então, você vê que pelo próprio critério do STF, ele acabou falando, olha, eu posso praticamente julgar qualquer coisa, porque, né, a política pública, com certeza ela vai ferir direitos constitucionais, com certeza ela tem algum parâmetro na Constituição e, com certeza, de alguma forma, ela é ineficiente. Então, praticamente eu coloquei um arcabouço enorme. A Constituição faz com que o STF tenha essa função.
Se você for comparar com se você for comparar com, por exemplo, com a Corte Americana, você fica horrorizado com a quantidade de ações que a Corte Americana, que é efetivamente uma Corte Constitucional, julga por ano. São poucas ações. Só que o STF, com a competência que ele tem penal, a competência penal que foi colocada nele, que não deveria ser, e outras competências, fez com que o STF ficasse sobrecarregado. Ele não é, a função de uma corte constitucional não é essa, né? Uma corte, praticamente uma corte de apelação, praticamente uma extensão, né? Mais um nível ali do judiciário, né? Que não deveria ser. No caso aqui, a função principal é dizer o direito constitucional nos temas que realmente fazem com que eu precise de uma interpretação. Ou seja, por exemplo, feto Mas anencefalo. é muito ampla, né? A estrutura que foi colocada fez com que essa tudo praticamente interpretação. chegasse, né? Então, e acaba sendo moroso, que é já um problema endêmico nosso do Poder Judiciário. Fica morosa, a população entra no descrédito, porque, não, agora, né, com os 11 ministros, né, a gente vai conseguir ter a condenação daquele deputado, aí falando em linguagem mais comum. Mas isso não acontece, porque o volume é muito grande e ele cuida de coisas que, na minha opinião, deveria cuidar. Deveria chegar àquilo que é. Agora, pensando na estrutura de hoje, é o que nós temos, né? Então, a questão penal, na minha opinião, é a que mais mancha. A questão penal dessas discussões, vamos dizer assim, de corrupção, que leva ao STF, desgasta, Rosane, fora do normal, gera um protagonismo do STF numa área em que ele deveria atuar só de forma bem incidental. Acabou que, né, como a gente fala de corrupção, como a gente fala de cargos, e os cargos vão ser julgados ali no STF, vai ser, né, a gente batata, que a imprensa quer saber. Todo mundo quer sangue, todo mundo quer que a corrupção não aconteça. Isso gera um desgaste do STF, né? De certa forma, somente a questão penal, na minha opinião. Eu acho, assim, eu até coloquei aqui para eu finalizar só na explicação e ficar disponível para as perguntas também. Eu acho que algumas questões são questões ativistas, né? Judicialmente falando. Então, por exemplo, a questão afetiva, no bom sentido, foi excelente. Eu resolvo um problema que já acontecia, né, de não estar previsto a interrupção da gravidez pela anencefalia. Eu levo uma questão totalmente de discussão do direito à vida, respeitando as opiniões que eu sei que tem gente que não concorda, mas isso é um tema eminentemente de direito constitucional, de corte constitucional. Anencefalia, união afetiva, né, que... Um parênteses, quando estava sendo julgada aí essa questão da anencefalia, o hoje ministro Barroso era o advogado, sim, que defendia a possibilidade, né, de descriminalizar. terapêutica da Isso. que não seria... Ele advogava para pessoal da área de saúde, né? E aí depois é que ele se tornou ministro do STF. Não, e se você for pensar aqui, por exemplo, eu trouxe algumas decisões que eu acho, por exemplo, a criminalização da homofobia, né? Para mim, é a mais ativista de todas. Assim, é a que o STF realmente mostrou essa ideia de ir além, né? Porque eu acho que é o mais próximo que eu vejo, na minha opinião. As outras eu não acho nem tanto. Se aproximam dessa linha tênue. Mas, por exemplo, essa criação de uma tipificação penal por praticamente, né, por analogia, né, é complicada, porque você começa a subverter a ordem. Mas, contudo, porém, entretanto, tem juristas constitucionalistas que eu acompanho que entendem justamente que o STF fez justiça pelo momento histórico que nós vivemos. Em que sentido? A violência contra, né, a questão os homossexuais, LGBTQI+, ela aumentou muito, né? Então, o que isso significa? Que eu estou ali fazendo justiça. Deveria ter... E aí vem de novo, né? A minha aula é sobre... A minha aula... minha live aqui é sobre... Está sendo uma aula. Uma live, aula, meio metade toda.
só chega a essa situação porque falta o poder legislativo. Nosso tempo está acabando, hein? Tá bom, tá acabando aqui. E aí, decisão, por exemplo, então, nesse caso aqui, eu acho que a que mais aproxima essa criação, mas se justifica por alguns constitucionalistas que falam pela questão da violência, né? As nomeações de ministros, que a gente tira ministro, coloca ministro que poderia estar intervindo, também se justifica por alguns constitucionalistas na ideia de a gente ter instituições de Estado e não de governo, né? A questão da fake news também, direito de expressão, de liberdade de expressão, que o STF estaria tolindo, mas uma coisa na liberdade de expressão que é muito complicada, porque sempre você olha quem está falando, mas você, no direito de expressão, você não olha quem está sendo o objeto do que se fala. Aí você consegue entender. Na minha opinião final, uma análise que, como constitucionalista que eu faço sempre a gente tem que ver se a decisão está garantindo e ampliando direitos. Se eu estou negando direito a alguém, essa decisão ou esse comportamento não é efetivo, não se deve. Né? Então, se eu nego direito a alguém, de alguma forma, eu estou diminuindo a proteção que a Constituição dá. Esse que é um exercício que eu faço. É bacana. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, porque realmente nosso tempo está acabando. Beleza. Bom, Rosane, eu trouxe aqui essa exposição para entender que o STF, como qualquer órgão de Estado, apesar de ter os limites constitucionais, existe uma linha tênue, às vezes a gente se aproxima muito, né? Há realmente professor Badi, obrigado pela parabenização. Espero que um dia a gente pode até fazer uma juntos, né, para a gente discutir. Junto, nossa, bacana demais. Concordo com o professor Badi, existe um medo, a gente tem que ter os limites corretos, a gente tem que ter um limite constitucional para isso. Mas, na minha opinião, há uma certa lógica, né, uma certa lógica nas decisões, eu acho que garantem direitos, e o grande problema é um poder legislativo que não funciona, uma Constituição que garante muita coisa e uma sociedade atrasada que não consegue implementar, que faz que exista esse excesso de protagonismo, e principalmente eu acho que a questão penal está no STF, essa carga penal, faz com que haja um desgaste desnecessário, que não é um desgaste de uma corte constitucional. Então, minhas opiniões são essas aí. Bacana demais. Eu acho que a gente fecha a semana, né? Essa semana foi boa, né? Foram 2 lives muito ricas e que fica gravado aqui no nosso Instagram, que vocês podem acessar tanto a live com o professor Badi quanto com o professor Vinícius. Nós agradecemos a todos vocês que participaram conosco, a você, Vinícius, por estar aqui com a gente, ao Badi, que também deu uma ajuda boa aí. Excelente participação. E a gente volta na próxima semana com mais lives bacanas aí para vocês. Segunda-feira nós vamos conversar com Antônio Fabrício, que foi presidente da OAB aqui de Minas e é conselheiro federal, vai falar sobre direito do trabalho. Aí a gente espera vocês na segunda-feira, dia 13. Obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau.